Foi do noroeste português que no século XV partiram grande parte dos primeiros povoadores da Madeira. Assim, é natural a presença na Madeira de traços comuns do instrumentário tradicional português. Um desses instrumentos é a viola madeirense, denominada de arame em virtude do seu acordoamento ser feito com fios de latão ou de aço. Dos instrumentos utilizados nas práticas musicais madeirenses, o rajão é um dos mais presentes quer na cultura urbana, quer rural. É um instrumento cujas características arcaicas possibilitam a sua associação histórica à região desde o século XVII. Sendo o mais pequeno da família dos cordofones madeirenses, este instrumento foi gradualmente adquirindo um papel fundamental na música de tradição popular. Segundo o musicólogo Manuel Moraes, o machete madeirense, também conhecido como braguinha, é considerado por uma grande maioria dos relatos de viagem consultados como um instrumento de eleição na prática musical dos habitantes do arquipélago da Madeira. Sendo o mais pequeno da família dos cordofones madeirenses, este instrumento foi gradualmente adquirindo um papel fundamental na música de tradição popular. A construção do braguinha segue um processo bastante idêntico ao dos outros cordofones, começando por isso com a moldagem das ilhargas do instrumento, a que segue a colocação dos blocos, das cerquilhas e dos barramentos. Uma das operações que identifica cada construtor é a da decoração através dos embutidos, normalmente inseridos no tampo. O nome rabeca foi usado praticamente durante toda a Idade Média. A partir do século XVI generalizou-se por toda a Europa e também, por exemplo, no Brasil, a designação de violino.
No entanto, só no início do século XX o termo violino foi adotado pelo Conservatório Nacional, passando a partir de então a ser o nome oficial do instrumento também em Portugal. O violoncelo, no fundo, o que é um pedaço de madeira ao qual o poeira encostou uma bexiga cheia de ar e depois com um fio. Os idiofones, regra geral, não são instrumentos comercializados em lojas de especialidade, mas antes construídos por quem deles necessita para pura diversão. Usados, por exemplo, em excursões, romarias e arraiais. Hoje vamos falar da castanhola, do grilinho e do chocalho. Só para namorar tem belo jeitinho, só para namorar tem belo jeitinho, tem belo jeitinho, era um manganão, tem belo jeitinho, era um manganão. Rapaz, rouba a moça, tens ocasião, rapaz, rouba a moça, tens ocasião. Os instrumentos com o nome genérico de castanholas podem assumir diversas variantes, uns de percussão direta e outros indireta. Na Madeira, as suas origens remontam a épocas diferentes, consoante o tipo de castanhola. As castanholas são um instrumento que, com diversas formas, já é conhecido desde a antiguidade. Em Portugal, algumas iluminuras em cancioneiros medievais apresentam formas de castanholas. Portanto, é natural, não se sabendo como, que, através de colonizadores de qualquer ponto do país, as castanholas tenham chegado à Madeira. Bolinho, morisca, etc. Existem mais diversos tipos de reco-recos. Em madeira, por exemplo, com formas de animais, com cabeças de homem, etc. Sou ladrão, manjerico, não queiras ficar, não queiras ficar, não queiras ficar na praia sozito. O brinquinho pode ser encontrado em vários tamanhos e apresentar aspectos decorativos diferentes entre si, cumprindo também a sua função de objeto de recordação turística. Ao lembrar um brinquedo, os bonecos usados na sua estrutura podem aparecer vestidos de maneira diferente, a replicar o traje dos grupos folclóricos que os usam. Os adereços decorativos podem também ser diferentes, normalmente ao gosto do artesão. Aerofones são instrumentos em que o som é produzido pela deslocação de uma coluna de ar dentro dele.
O primeiro a ser abordado no programa de hoje é um pequeno instrumento, genericamente designado em várias partes do mundo como kazoo, mas que no Alentejo e na Madeira é conhecido como num-num. Dos outros, se podemos dizer que o pif sempre teve uma utilização como instrumento musical, já o búzio cumpriu antes de mais uma função de comunicação e só depois foi adaptado para uma utilização como instrumento tradicional. Porquê o búzio nos borracheiros? O búzio era aquele alerta para mobilizar borracheiros para fazer o transporte do vinho americano, do Porta Cruz para a Camacha, para Santa Cruz, para outras freguesias do concelho e não só. Portanto, aqui este instrumento de comunicação para mobilizar grupos de homens que faziam o transporte do vinho. O acordeão, a harmónica e a gaita de beiços estão associados à música popular e tradicional um pouco por toda a ilha da Madeira e Porto Santo. Especificamente, os acordeões possuem uma sonoridade bem particular, capaz de encantar quem os ouve. Largamente usados na música tradicional por todo o mundo, possuem entre si diferenças consideráveis e, apesar da sua estrutura aparentemente complicada, têm um funcionamento bem simples. Na Madeira, bombo e pandeireta são os únicos membranofones da tradição musical. Os bombos, muitas vezes designados por tambores, apresentam formas muito variadas e são provavelmente o tipo de instrumentos mais comuns em todo o mundo. A pandeireta, de pequena dimensão, de uso e fabrico fáceis, tem sido ao longo dos tempos presença habitual nos arraiais tradicionais, sobretudo em grupos de foliões populares.